Imagine uma cidade onde a esperança renascia todos os dias. Era o ano de 1902, e em Birmingham, Alabama, uma comunidade inteira se enchia de orgulho. As ruas estavam agitadas, o céu limpo e o coração das pessoas batia com entusiasmo. Todos estavam esperando por um momento histórico, a visita de Booker T. Washington, um dos maiores líderes afro-americanos da época. Naquela noite de 19 de setembro, mais de 4.000 pessoas se reuniram na imensa e recém-inaugurada Igreja Batista Shiloh, um verdadeiro monumento da superação. A construção, feita com muito esforço e dinheiro, US$ 45.000, uma fortuna para a época, era um símbolo de fé e conquista para a comunidade negra, que enfrentava preconceitos todos os dias, mas não deixava de sonhar com um futuro melhor. As famílias chegaram cedo. Homens de terno, mulheres com seus melhores vestidos, crianças no colo. Era mais do que uma palestra, era um acontecimento que seria lembrado por gerações. Todos queriam ouvir as palavras de sabedoria de Washington. E mesmo quem não encontrou lugar sentou no chão, ficou em pé nos corredores, ou se apertou junto aos outros. Estavam lá porque acreditavam. Mas, ninguém imaginava que uma única palavra mal interpretada pudesse transformar aquela noite de esperança em um pesadelo que deixaria 115 mortos e uma cidade inteira em silêncio. E agora, você vai descobrir como isso aconteceu. Mas antes de começarmos, preciso que verifique se está inscrito no canal. Capítulo 1 – Quando a esperança encheu a igreja. Era difícil caminhar pelas ruas próximas à Igreja Batista Shiloh naquela tarde. Pessoas vinham de todos os lados, a pé, de carruagem, com crianças nos braços, com lágrimas nos olhos. Algumas haviam viajado dias para estar ali. Não importava o calor sufocante ou a longa espera, ver Booker T. Washington era como estar diante de um profeta. Do lado de fora, a movimentação era tanta que parecia uma feira. Vendedores ambulantes ofereciam água, doces, leques. Do lado de dentro, um mar de rostos ansiosos se amontoava sob o teto alto da nova igreja, erguida com tanto sacrifício e suor pela própria comunidade. Shiloh não era apenas uma construção, era um sonho realizado. As luzes da igreja brilhavam como estrelas, refletindo nos olhos das pessoas. Algumas senhoras seguravam Bíblias abertas no colo. Jovens tentavam ficar nas pontas dos pés para ver melhor. Quando Booker T. Washington subiu ao púlpito, o silêncio foi tão absoluto que se podia ouvir o som do vento lá fora. Ele falou sobre educação, sobre coragem, sobre como o povo negro precisava se unir para vencer as barreiras impostas pela sociedade. E cada palavra sua parecia acender uma chama no peito de quem ouvia. Alguns choravam. Outros aplaudiam com reverência. Era mais do que um discurso. Era uma noite sagrada. Mas enquanto as pessoas se emocionavam com a fala de Washington, um detalhe passava despercebido: a igreja estava perigosamente lotada. A emoção havia se tornado maior do que o espaço físico. E isso seria um dos gatilhos da tragédia que viria a seguir. Capítulo 2 – Uma igreja maior que a vida. A Igreja Batista Shiloh era um gigante de tijolos vermelhos e janelas altas, erguida com orgulho por mãos calejadas. Tinha sido inaugurada há apenas um ano, em 1901, e era considerada uma das maiores e mais modernas construções de sua época. Custou US$ 45.000, uma quantia que hoje seria o equivalente a milhões. Mas mais valioso que o dinheiro era o que ela representava: resistência, fé e dignidade. Em tempos em que o racismo era lei e o ódio, rotina, construir uma igreja tão imponente era como gritar para o mundo: estamos aqui. E não vamos desaparecer. Com capacidade para 3.000 pessoas, Shiloh se tornou o coração espiritual e social da comunidade negra de Birmingham. Cada coluna da igreja parecia sustentada não só por cimento, mas por esperança. O som do coral ecoava forte, a luz do sol atravessava os vitrais coloridos como bênçãos caindo do céu. Mas naquela noite de setembro, o sagrado foi testado. A multidão foi chegando. Aos poucos, os bancos foram se enchendo. Depois os corredores. Depois os cantos.
E mesmo quando não havia mais onde sentar ou onde ficar em pé, as pessoas continuavam entrando. Era impossível dizer não a alguém que esperou a vida toda por aquele momento. E enquanto a emoção crescia por dentro, o peso também crescia sobre a estrutura da igreja. Cada degrau das escadas tremia. Cada porta parecia prestes a ceder. Ainda assim, ninguém queria ir embora. Afinal, aquela era a única chance de muitos ouvirem, ao vivo, as palavras de um homem que representava toda uma luta. O problema é que o prédio, por mais belo e sólido que fosse, não tinha sido construído para conter tanta gente e nem tanto fervor. Capítulo 3 – A multidão que tocava o céu. O que estava acontecendo naquela noite não era apenas um evento. Era uma celebração de identidade, de sobrevivência. A Convenção Batista Nacional, o maior encontro religioso da época para a comunidade afro-americana, havia escolhido Birmingham como palco. E a Igreja Shiloh, tão imponente e simbólica, como o templo. Vieram líderes religiosos de todos os cantos dos Estados Unidos, com seus trajes elegantes e olhares firmes. Vieram famílias inteiras, pastores, músicos, jornalistas. E claro, vieram para ouvir ele, Booker T. Washington, o homem que era mais que um orador, era a esperança encarnada de um povo inteiro. Sua presença era tão poderosa quanto rara. E naquele instante, o mundo parecia parar dentro das paredes da Shiloh. Cada palavra que ele dizia era recebida como uma semente plantada em solo fértil. Ele falava sobre o futuro, sobre fé, sobre como a comunidade precisava de união e coragem para vencer a ignorância e o preconceito. Mas enquanto os corações se enchiam de inspiração, a realidade física da igreja se tornava cada vez mais frágil diante da euforia. Era difícil respirar nos fundos da igreja. Os corredores pareciam formigueiros humanos. Gente se espremia nas escadas, nos batentes das portas, em cada canto. Mesmo quem não conseguia ver, queria apenas ouvir uma frase, uma bênção, um pedaço daquele momento sagrado. A lotação não era mais extrema. Era além do extremo. E ali estava a tensão invisível, e enquanto as palavras de Washington levantavam o espírito, os corpos estavam sendo esmagados pelo próprio peso da fé coletiva. A igreja, que deveria ser refúgio, estava virando uma armadilha. Capítulo 4 – Quando o ar faltava. O relógio marcava pouco mais de 8 da noite, e a igreja já transbordava de gente como um rio depois da tempestade. Os degraus da entrada estavam ocupados. Os corredores, sufocados. Pessoas se apoiavam nas colunas, algumas sentadas no chão, outras agarradas às janelas para conseguir respirar. Havia mais de 4.000 pessoas onde cabiam 3.000. Era como se a fé tivesse inchado o templo além de seus limites. O reverendo T.W. Walker, aflito, subiu ao púlpito entre uma pausa e outra do discurso. Com a voz trêmula, mas firme, implorou para que não deixassem mais ninguém entrar. Gritou para os homens da porta que fechassem as entradas. Mas era tarde. Do lado de fora, a multidão continuava chegando, pressionando os portões. Do lado de dentro, ninguém queria sair, com medo de perder a última palavra de Washington, o último hino, a última chance de sentir que faziam parte de algo maior. E no meio de tudo isso, o ar já era escasso. As pessoas abanavam os rostos com panfletos. Mulheres desmaiavam e eram amparadas por estranhos. Crianças dormiam em pé, apoiadas nos ombros das mães. Mas ninguém deixava o lugar. Porque sair significava perder o que talvez nunca mais se repetisse. Era um espetáculo de fé, à beira do colapso. E mesmo com a angústia crescendo como uma onda invisível, ainda havia silêncio. A ordem era mantida na base do respeito, da oração, da espera. Mas bastaria um único som fora do lugar para tudo desmoronar. Capítulo 5 – O gatilho invisível. Booker T. Washington havia encerrado sua fala. O público, ainda encantado, não se moveu. Era como se ninguém quisesse que aquele momento acabasse. Do púlpito,
o reverendo T.W. Walker percebeu o perigo. Se todos resolvessem sair ao mesmo tempo, o caos seria inevitável. Então ele tomou uma decisão inteligente, começou a cantar. Iniciou um hino suave, de gratidão. Os primeiros versos ecoaram pelas paredes da igreja, como se chamassem os anjos para proteger aquele povo. Um a um, os presentes começaram a acompanhar. Vozes frágeis, cansadas, emocionadas, mas firmes. Era como um laço de harmonia tentando segurar as bordas da multidão. Por um breve instante, a paz voltou ao templo. Mas ela seria quebrada segundos depois, por um detalhe banal. Lá na frente, no púlpito, dois homens começaram a discutir. Ninguém sabe ao certo o motivo, alguns dizem que era por causa de um lugar ocupado, outros por um empurrão mal interpretado. O fato é que um deles, exaltado, fez um gesto brusco com a mão, como se fosse sacar uma arma. Não havia arma. Não havia violência real. Mas alguém viu o gesto, e gritou. O grito, perdido no tumulto, foi interpretado como fogo. Fire. E naquele instante, o que antes era fé virou pânico. Não houve tempo para pensar. Apenas para correr. Como se o inferno tivesse sido aceso dentro da igreja. Capítulo 6. A palavra que nunca foi dita. O que se ouviu foi apenas um som. Um grito rasgado no meio do coral. Mas no meio da tensão, do calor e da superlotação, aquela palavra solta virou sentença. Fogo. Pensaram dezenas de vozes, ao mesmo tempo. Mesmo que ninguém tenha dito essa palavra com clareza, ela se espalhou como pólvora em mente desesperada. Era como se a ideia de incêndio já estivesse plantada no ar. Em poucos segundos, centenas de pessoas se levantaram ao mesmo tempo. Algumas correram em direção às portas, outras empurraram quem estava à frente. Os bancos de madeira viraram obstáculos. As vozes de oração foram substituídas por gritos de desespero. Gente tropeçando. Gente caindo. Gente gritando os nomes de filhos, de mães, de maridos. E o mais cruel, ninguém conseguia parar. Quem tentava ajudar, era levado junto. Quem caía, virava degrau. Era como um rio humano em fúria, um movimento sem controle, uma massa de corpos se chocando contra paredes, pilares e escadas. Tudo começou com um gesto mal interpretado. Um braço levantado. Um grito confuso. E de repente, uma avalanche de medo tomou a igreja inteira. E naquele instante, a Shilo, construída para ser refúgio, se transformou em prisão. Capítulo 7. O peso da multidão. A multidão avançou como um trovão sem direção. Quem estava mais perto da saída principal correu com tudo o que tinha, não por coragem, mas por puro instinto de sobrevivência. A escadaria da entrada virou um funil de pânico. Ali, os primeiros começaram a cair. Crianças, idosos, mulheres tropeçaram uns nos outros. E quem vinha atrás, sem ver o que estava à frente, continuou correndo, pisando, empurrando. Um corpo. 2. 10, 20. Em minutos, se formou uma pilha humana de até 10 pessoas de altura. Pernas torcidas. Costelas quebradas. Gritos abafados pelo peso de outros corpos. Mãos estendidas que buscavam socorro, mas só encontravam mais desespero. A porta principal, de ferro pesado, virava um inimigo. Ela se abria para dentro, o que impedia que fosse forçada com os empurrões da massa que tentava escapar. Era como se a saída tivesse sido trancada pelo próprio desespero. As mulheres gritavam os nomes de seus filhos. Alguns homens tentavam fazer barreiras humanas para salvar quem vinha atrás. Outros simplesmente desabavam, derrotados pelo medo, pelo calor, pelo som ensurdecedor da tragédia. O chão da Shilo, antes sagrado, agora era um cemitério de esperança esmagada. E lá fora, quem ouvia os gritos, não entendia. Não havia fogo. Não havia fumaça.
Mas lá dentro, o inferno já tinha sido aceso. Capítulo 8 – A hora mais longa de todas. O caos que tomou a igreja não durou minutos, durou uma eternidade. Foram quase 60 minutos de puro terror, um tempo em que gritar não adiantava, e correr era inútil. Cada segundo parecia uma eternidade para quem tentava respirar em meio ao sufoco. Os corredores, antes cheios de canções e orações, agora estavam repletos de corpos, alguns feridos, outros imóveis. Muitos estavam em pé, mortos, sufocados pela pressão da multidão ao seu redor. Sim, morreram em pé. Sem conseguir cair. Sem conseguir sair. Apenas esmagados. Os que conseguiram escapar voltaram correndo para tentar salvar os outros. Não havia socorro organizado. Eram pais puxando os filhos pelos braços. Mulheres cavando a pilha de corpos com as unhas, desesperadas para encontrar o marido ou a irmã. Entre os gritos, um nome se destacava. N. Era a jovem Anne Bradford, uma das sobreviventes que, anos depois, contaria como foi estar no meio da montanha de gente, sem ar, com o rosto pressionado contra as costas de alguém que já não respirava. Ela dizia que sentia o mundo escurecendo, mas que, em meio ao desespero, uma mão segurou a sua e não soltou. Ela nunca soube quem foi. Mas disse que foi essa mão, aquela força silenciosa, que a impediu de morrer sozinha. E enquanto os socorristas chegavam, carregando lanternas, baldes de água e improvisando maçãs com tábuas, era difícil saber quem ainda estava vivo. O chão da igreja, molhado de suor e sangue, era uma paisagem de corpos amontoados, sapatos perdidos, lenços rasgados, e silêncio, um silêncio que cortava a alma. Capítulo 9 – Nomes que nunca foram chamados. Quando a poeira baixou e os gritos cessaram, o horror permaneceu. 115 vidas se perderam naquela noite, homens, mulheres, adolescentes, crianças. Algumas famílias inteiras foram apagadas em questão de minutos. Muitos dos corpos estavam tão desfigurados que não podiam ser identificados, e um novo tipo de dor se espalhou, a dor da incerteza. Havia gente de fora da cidade entre os mortos, visitantes que ninguém conhecia pelo nome, sem documentos, sem familiares por perto. As listas com nomes não fechavam. As igrejas da vizinhança foram transformadas em abrigos de corpos e de lágrimas. As vítimas, em sua maioria, não morreram por ferimentos visíveis. Morreram por asfixia, por esmagamento, por pânico. E esse fato, tão cruel, tornava tudo ainda mais difícil de aceitar. Não houve incêndio, não houve inimigo, não houve guerra. Apenas um erro. Um mal-entendido. Uma palavra ouvida errado. Do lado de fora da igreja, havia sapatos espalhados pelo chão como relíquias de guerra. Alguns pequenos, de criança. Outros manchados. Havia também flores quebradas, bíblias abertas, leques jogados. Tudo testemunha silenciosa de uma fé que se transformou em tragédia. Os sobreviventes não conseguiam dormir. Muitos nunca mais voltaram a entrar em uma igreja. Outros juraram que ouviram um grito real de fogo e passaram a vida tentando encontrar o culpado, um culpado que talvez nunca tenha existido. E para os que enterraram seus entes queridos, ficou uma ferida impossível de fechar. Porque a morte em massa é terrível. Mas morrer sem motivo, e sem culpa, e sem salvação visível, e é algo que a alma demora a perdoar. Capítulo 10 – O legado silencioso. Nos dias que se seguiram à tragédia, o que restou foi o luto, viu uma cidade em choque. As perguntas começaram a surgir como ecos de um trauma coletivo. A culpa foi da estrutura da igreja? Da superlotação? Do grito? Do silêncio? As investigações foram rápidas. Para alívio de alguns e frustração de outros, concluiu-se que a igreja era sólida, bem construída. A estrutura não falhou. Mas o que falhou foi algo invisível: o preparo, o controle, a capacidade de lidar com o inesperado. E foi por isso que, ao longo dos anos, essa tragédia se tornou lição.
A partir daquele dia, engenheiros, arquitetos, líderes religiosos e autoridades começaram a repensar o modo como os espaços públicos eram projetados. As saídas de emergência ganharam destaque. As portas passaram a se abrir para fora. Sistemas de evacuação foram criados. E a palavra pânico deixou de ser apenas um sentimento, virou uma ciência. A Igreja Batista Shiloh foi reconstruída. Mas nunca foi a mesma. Porque suas paredes, mesmo restauradas, guardavam os gritos que nunca foram ouvidos, os nomes que nunca foram chamados, e os sonhos que foram esmagados sob os pés do medo. E até hoje, quando se fala naquela noite de 1902, um arrepio percorre quem ouve. Não é apenas pela quantidade de mortos, mas porque tudo começou com uma palavra mal ouvida. Uma palavra não dita. Um gesto mal interpretado. E isso nos lembra que, às vezes, o que mata não é o que se vê, mas o que se imagina. Talvez a parte mais dolorosa dessa história seja perceber que ninguém ali queria o mal. Ninguém planejou a tragédia. Não houve vilão. Só houve gente com medo. E isso nos faz pensar quantas vezes o medo nos empurra, sem que percebamos, para decisões que machucam os outros ou a nós mesmos. Essa história é sobre mais do que uma igreja lotada. É sobre a força que uma palavra tem. É sobre como um gesto mal entendido pode mudar destinos. E sobre como, em meio à fé, também mora o risco da histeria. Mas, acima de tudo, é sobre a fragilidade humana. As pessoas que morreram naquela noite não foram vítimas de um prédio fraco, mas de um sistema despreparado para proteger vidas em momentos de caos. Hoje, graças a elas, temos leis, normas e estruturas que salvam milhares todos os anos, sem que saibamos que foi por causa do que aconteceu ali, naquela noite abafada de setembro. E isso é um legado. Um daqueles que não se escreve em pedra, mas na memória. Se você sente um aperto no peito depois de ouvir essa história, isso é o efeito do verdadeiro storytelling, você não apenas ouviu, você viveu. Porque histórias como essa não servem só para chocar. Elas servem para nos lembrar de algo essencial. Que a vida é feita de detalhes. E que, às vezes, um único detalhe pode mudar tudo.